Então é isso aí, pessoal. Professor Sérgio Fenato, né? Vamos dar continuidade aí ao conteúdo da história do Brasil, tá? Só uma pequena revisãozinha do que nós falamos na aula passada, né? Iniciamos aí com o período das grandes navegações, né? A expansão territorial, a busca incessante por novas riquezas, tá? O mercantilismo, buscando também novos mercados. E aí vem a figura de Portugal sendo pioneiro nesse sistema, né, dessa expansão marítima. Inicialmente no Brasil não tivemos a fixação, a colonização, então é um período que a gente vai chamar de pré-colonial, tendo aí como seu primeiro ciclo o pau-brasil, né, o ciclo econômico. Aí logo depois desse período inicia-se a extração do açúcar, né, a exploração dessa cana-de-açúcar com o período colonial, o Brasil sendo dividido em capitanias hereditárias, né? E a gente começa o nosso primeiro sistema de colonização, tá? Um sistema que não vai ser suficiente, tá? A gente viu que é a introdução também da mão de obra escrava, do negro, né? Teve todas essas transformações. Mas devido a não, vamos dizer assim, ascensão desse sistema das capitanias hereditárias, Portugal tem a ideia de se criar um governo geral, tá? E é o principal tema da nossa aula hoje. O que seria esse governo geral, pessoal? O sistema de divisão territorial do Brasil continua o mesmo. A gente continua sendo dividido em capitanias hereditárias. Porém, quando se tem lá, antes desse governo geral, a capitania hereditária, o donatário, que era quem, vamos dizer, tinha posse daquela terra, se dirigia diretamente à coroa portuguesa. Tá? Com a criação do governo geral, a ideia é de uma centralização do poder. Então, antes do governo geral, nós temos um governo descentralizado, uma visão administrativa descentralizada. Com a instituição do governo geral, nós temos essa centralização do poder. Centralizando o poder, tá? A gente vai ter a criação da nossa primeira capital, que vai ser Salvador, vai ficar ali na capitania da Bahia, né? E a ideia era uma aproximação maior desse donatário, porque um dos problemas que foi identificado era justamente que o sistema de capitanias hereditárias ele não estava sendo bem sucedido devido à distância que se tinha. Então a ideia era de ficar mais próximo desse donatário e assim fortalecer a segurança e o desenvolvimento econômico, que eram os principais objetivos da coroa portuguesa nesse momento. Nós vamos ter aí, olha a definição que eu coloquei aqui no slides para vocês. Centralização do poder das capitanias e redução do poder dos donatários, né? Então a gente tinha um governador geral agora. Amparar a colônia nos aspectos financeiro, militar e administrativo. Vocês lembram que eu falei dessa proximidade? A ideia era essa, né? Solidificar o domínio português, combater os estrangeiros, principalmente os franceses, né? E incentivar esse processo de catequização praticado aí pelos jesuítas. Então, essa solidificação, como eu disse para vocês, nada mais é do que o desenvolvimento econômico, né, e a segurança para que nenhum outro país invadisse aqui. Nosso primeiro governador foi Tomé de Souza, tá? O que cobra no Enem? Qual que é a ideia? Ah, beleza, falou aí de governo geral, capitania hereditária, todo esse sistema. Como que o Enem vai abordar isso, né, galera? Nós temos aí os principais feitos, através de questões do certame passado, né? De todo um estudo em cima da linguagem do Enem, a gente percebeu que ele cobra os principais feitos dos governadores gerais, né? Para Tomé de Souza, dos temas mais cobrados é justamente a construção da nossa primeira capital, que é Salvador, tá? Depois também, uma ênfase muito grande na questão dos jesuítas, tá? Implantação do ensino jesuítico, né? E a ideia era se trazer e propagar
essa fé católica ao máximo possível, tá? Aí vem para o nosso segundo governador, Duarte da Costa. Duarte da Costa, galera, ele é bem cobrado, por quê? O principal motivo de se ter um governador geral, desenvolvimento econômico e segurança, é tudo que Duarte da Costa não conseguiu fazer, tá? O que vai acontecer durante o período dele? Nós vamos ter a invasão dos franceses no Brasil. Eles vão invadir ali onde hoje é o Rio de Janeiro. Durante esse período dessa invasão do Rio de Janeiro, nós temos, né, a formação da França Antártica. Então, durante esse período aí, que vai ser em torno de 12 anos, aquela região do Rio de Janeiro passa a ser um território francês, tá? E essa invasão, como se deu essa invasão, é uma linguagem que o Enem gosta muito. Por quê, gente? A gente imaginar qualquer coisa que a gente vai invadir, que seja um território, algum local, o que a gente precisa saber? A gente precisa ter informações valiosas. A gente precisa de contar com alguém que está ali dentro. Então, esses franceses vão conseguir essa invasão porque eles vão se aliar com os indígenas. Eles vão ter um apoio muito grande dos indígenas. E esse indígena vai ajudar. Por quê? Porque eles conheciam profundamente o território, a colônia, né? Então, olha a questão: escravismo do indígena contra a proteção dos jesuítas. A coroa portuguesa queria essa proteção, né? Em relação aos indígenas, queria o quê? A catequização do indígena. Porém, o particular vai começar a escravizar esse indígena. Então, esse indígena já vai ficar, né, revoltado e não aceitar essa situação. E muitas vezes visualizando que aquilo ali, na verdade, estava partindo da coroa portuguesa. Tá? Então, o que a gente leva do Duarte da Costa? Não conseguiu manter a segurança, tivemos a invasão dos franceses, formando a França Antártica. Essa formação da França Antártica durou em torno de 12 anos e foi possível com a ajuda dos indígenas. A gente tem até um filme chamado Brasil Vermelho, que mostra muito esse processo colonial, a invasão de outras nações no país, retrata muito esse período nosso inicial aqui, tá? E o terceiro governador nosso, Mendes Sá. E por que a gente coloca Mendes Sá e Estácio de Sá? Estácio de Sá era seu sobrinho, teve uma participação muito importante, porque foi praticamente Estácio de Sá que conseguiu a expulsão dos franceses, né? Voltando à autonomia total do governo português, né? E isso foi muito importante. Como que ele vai conseguir isso? A primeira coisa, a pacificação entre colonos e jesuítas, ou seja, um entendimento maior sobre essa escravização do indígena, né? Para quê? Como eu vou conseguir fazer isso? A primeira coisa é não deixar faltar a mão de obra. Então, nós vamos ter aí um fortalecimento em relação à questão da escravidão, tá? Então, se tem essa expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, né, e vamos dividir durante esse período, o país continua sendo uma unidade só. Porém, a questão administrativa, eles acharam melhor dividir nesse momento, até por uma melhor conduta. Lembra que o governo passado tinha a missão de desenvolvimento econômico e segurança e não conseguiu nenhum dos dois? Então, vem a divisão imperial. O norte ficando a cargo de Salvador e o Rio de Janeiro, né, ocupando a parte do sul do Brasil, olhando justamente essa parte aí